Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Marcelo Grandes, bem-vindo ao canal Biosfera e o papo de hoje é sobre lipídios. Os lipídios são substâncias apolares. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver com isso? Que substâncias apolares são substâncias que não se misturam na água, são insolúveis em água. Por isso que quando a gente coloca óleo na água, eles não conseguem se misturar, porque uma é substância polar à água e o óleo é apolar. Como ele não consegue se dissolver na água, ele só vai se dissolver em solventes orgânicos, como a benzina, o álcool, a acetona, o éter. Então, guarda isso. Lipídio, substância apolar, insolúvel em água e solúvel em compostos orgânicos. Beleza? Como é que é formado um lipídio? Um lipídio é formado por um glicerol, que é um álcool, e um ácido graxo. A união dessas moléculas aqui, a união dessas estruturas dá origem a um lipídio. Para que serve um lipídio? A função do lipídio ela pode ser de isolante térmico. Animais como mamíferos e aves que produzem o calor próprio, têm temperatura do corpo constante, conseguem viver em ambientes frios por causa da camada de gordura que tem. Esses animais eles conservam, eles guardam uma camada de gordura para proteger e poder viver nesse ambiente gelado, esse ambiente mais frio. Outra característica dos lipídios é o armazenamento de energia. Quando a gente come, ingere e guarda esses lipídios, a gente está armazenando energia. Então, numa situação de sobrevivência, quem tem uma maior concentração de lipídios vai poder sobreviver por mais tempo. E onde é que a gente guarda esses lipídios? Numa célula chamada de adipócito. É uma célula especializada em armazenar gordura, armazenar lipídios, tá? Beleza? Outra função dos lipídios é a constituição da membrana plasmática. Basicamente, a gente pode dizer que os lipídios eles têm uma função estrutural quando eles formam a membrana de todas as nossas células. Então aqui nós temos a membrana da célula é uma membrana lipoproteica, ou seja, tem lipídios e proteínas. Os lipídios são essas caldinhas aqui e essa cabecinha aqui é o fósforo. Então, todas as nossas células são formadas por lipídios, ok? Os lipídios eles também estão presentes na produção hormonal. São os esteroides, como a testosterona, o estrogênio, a progesterona, hormônio masculino, hormônios femininos. Então, esses lipídios eles são fundamentais nesses hormônios sexuais, esses hormônios que dão as características sexuais secundárias para a gente. Tá ok? E como é que são classificados? Eles podem ser classificados como glicídios. O mais conhecido desses glicídios é os triglicerídeos. O triglicerídeo é uma molécula de glicerol ligados a 3 ácidos graxos. Estão presentes nos óleos e nas gorduras. Qual é a diferença de um óleo e de uma gordura? Os óleos, a maioria, não todos, são de origem vegetal e são líquidos a temperatura ambiente. As gorduras são de origem animal e são sólidos a temperatura ambiente. Outra característica que difere óleo de gordura é quanto à saturação. As gorduras elas são saturadas, ou seja, entre seus carbonos só existem ligações simples, enquanto que os óleos, entre seus carbonos, eles têm pelo menos uma ligação dupla, que é isso que dá a característica de insaturado a essa substância, aos óleos, ok? O acúmulo de triglicerídeos nas artérias e nas veias pode causar uma doença chamada de aterosclerose, que é um entupimento por causa do acúmulo de gordura nessas veias, ok? E isso pode ter consequências bastante graves. Beleza? Mas como é que são classificados? A gente já falou da classificação, vamos ver outra classificação aqui, que é o colesterol. O colesterol, ele participa da constituição da membrana plasmática, tá lá o colesterol, ele participa da constituição da membrana plasmática, mas o mais comum da gente ver é o colesterol bom e o colesterol ruim. O LDL, que é a proteína de baixa densidade, que é chamado de colesterol ruim, tá aqui ela, a gente pode olhar o desenhozinho aqui para se lembrar. O LDL cheio de gordura aqui, como ele tem mais gordura no seu interior, ele é menos denso, ou seja, na presença de água ele vai boiar com mais facilidade. E o HDL, que é de alta densidade, tá? Uma proteína de alta densidade, chamado de colesterol bom. Ele tem menos gordura, então quando ele está na água ele vai afundar mais em comparação ao LDL. Então, LDL, colesterol ruim. HDL, colesterol bom. Mas como é que eu vou me lembrar disso, Marcelo?
Vamos ver aqui, ó, para se lembrar. HDL. Hoje Deus livra. Isso aqui é o colesterol bom. Hoje Deus livra, guarda isso. Colesterol bom. LDL, logo Deus leva. Quer dizer que é o colesterol ruim e o colesterol bom. Mas por que um é ruim e o outro é bom? Porque o colesterol ruim, o LDL, ele se acumula nas tuas veias, nas tuas artérias. Tá? Enquanto o LDL, ele faz a limpeza dessas veias, dessas artérias. Ele vai levar esse colesterol direto para o fígado para poder produzir, entre outras coisas, os hormônios lá. Tá? Então, o LDL ele faz a limpeza das tuas veias, das tuas artérias. Enquanto o LDL ele vai se concentrar nas veias e artérias. Tá? Isso aqui é muito rico em gordura animal, como bacon, a gordurinha da picanha lá, tudo temos LDL. Agora, óleo, azeite de oliva é rico em HDL, beleza? Outra classificação dos nossos amigos lipídios são os esteroides aqui. Era para ser esteroides, aqui está hormonal, né? Mas era para ser os esteroides, que é outra classificação dos esteroides, né? É a produção de hormônios. O colesterol ele é responsável pela produção de hormônios, tá? Então, a testosterona, o hormônio masculino, ele é basicamente produzido a partir do colesterol. Os meninos, os homens, produzem colesterol nos testículos e na glândula suprarrenal. E as meninas também produzem testosterona, mas somente na glândula suprarrenal. Os hormônios femininos que são a base de colesterol é o estrogênio e a progesterona. Isso tudo aqui são lipídios hormonais. E eles são responsáveis pelas características sexuais secundárias. Como assim? A testosterona, ela dá aquelas características masculinas, como a barba, aumento no tônus muscular, inclusive em alguns casos pode acelerar a presença de perda de cabelo, como a calvície, tá? O engrossamento da voz. As características, os hormônios femininos, eles vão dar lá as curvas no corpo, surgimento de seios, tá? Se eu ingerir esses hormônios aqui de forma equivocada, como por exemplo, eu pegar e tomar os esteroides anabolizantes, que basicamente são testosterona, a gente vai desenvolver todas as características do sexo masculino. Então uma menina que toma o esteroide anabolizante, ela vai criar mais força? Vai, só que vai ter surgimento de pelos na face, vai ter engrossamento da voz, vai ter atrofia dos ovários, e o homem que toma também vai aumentar a força, mas entre outras coisas vai acontecer, os testículos vão diminuir. Porque se eu tenho uma alta dosagem de testosterona no meu corpo, os testículos não vão mais precisar produzir, então o testículo diminui. Um problema grave é que eu vou estar forçando o meu rim e o meu fígado a trabalhar mais, porque eu estou com uma dosagem maior do que o meu corpo produz, e isso pode causar problemas muito sérios a longo prazo, ok? Fosfolipídios, outra classificação, como a gente já falou, fosfolipídios produz a membrana plasmática. Então nós temos aqui, ó, o fósforo e os lipídios. A cabeceira do fosfato aqui é o que a gente chama da parte hidrofílica, a parte da célula que entra em contato com a água, não tem medo de água. E os lipídios é a parte hidrofóbica, que tem medo de água. Então a célula é uma dupla camada fosfolipídicas. Então aqui, ó, tem fósforo aqui e fósforo aqui. E os lipídios ficam no meio. Essa característica hidrofóbica é que dá a forma à nossa célula, ok? E por último, mas não menos importante, penúltimo, mas não menos importante, os cerídeos. Eles têm uma característica de impermeabilização, são ceras, tá? Olha só, nos vegetais causa impermeabilização, a cera de abelha que ela constrói os seus favos aqui. Nas aves, é muito comum a gente ver o patinho lá, o pato pega e sai da água, sai sequinho, por quê? Porque ele consegue produzir uma cera lá que impermeabiliza as suas peias, impermeabiliza as suas penas, tá? Então tem uma glândula chamada de glândula uropigiana que produz essa secreção que impermeabiliza essas penas,
quase como uma cera. E também tem a função de evitar a proliferação de micro-organismos, como a cera do ouvido, tá? Evita a entrada de micro-organismos. Por isso que a gente não tem que enfiar o cotonete, não tem que limpar lá dentro, porque senão a gente pode causar uma infecção. A gente tem que limpar só externamente aqui, não lá dentro. Não se usa cotonete, porque a gente tira essa proteção natural contra os micro-organismos. Tranquilo? Agora sim, por último, mas não menos importante, os carotenoides, aqui ó, esses lipídios de cor alaranjada que dão cor a todas as estruturas. Os lipídios, os carotenoides aqui, ó, os lipídios alaranjados, eles são extremamente importantes para a nossa saúde, porque eles ajudam a produção da vitamina A, eles são precursores da produção de vitamina A, são bons para os olhos, porque eles previnem uma doença chamada de cegueira noturna. Quando a gente tem carência da vitamina A, a gente fica com problema de enxergar à noite, enxergar em locais com pouca luminosidade. Então, cegueira noturna é uma carência de carotenoides. Ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima. Hoje ficamos por aqui. Tchau, tchau.